Você já se perguntou por que tantas mulheres, mesmo em diferentes culturas, épocas e contextos sociais, sentem uma atração quase inexplicável por homens mais velhos? A resposta não está apenas na biologia, no instinto de proteção ou na busca por estabilidade financeira. Há algo mais sutil e profundamente psicológico em jogo. Algo que opera silenciosamente nas profundezas da psique feminina. Carl Jung, mestre da alma humana, enxergava as relações não apenas como encontros afetivos, mas como manifestações de forças arquetípicas que moldam nossas escolhas e desejos. E nesse campo simbólico, o homem mais velho representa muito mais do que aparenta. No inconsciente coletivo da mulher, vive o arquétipo do pai protetor. Esse arquétipo não diz respeito apenas ao pai biológico ou à figura masculina que esteve presente na infância. Ele é um símbolo, um código ancestral que fala de segurança, direção, sabedoria, presença e estabilidade. Quando uma mulher se depara com um homem mais velho que já enfrentou a vida, caiu, aprendeu e se reconstruiu, algo dentro dela reconhece esse padrão. É como se sua alma sussurrasse: aqui há firmeza, aqui posso repousar. E essa sensação é poderosa. Vai muito além da razão. Diferente de muitos homens jovens ainda inseguros, tentando provar seu valor ao mundo, o homem mais velho já não precisa gritar. Sua presença diz: eu sei quem sou. E é exatamente essa firmeza silenciosa que ativa na mulher a vontade de relaxar na própria energia feminina. Não por submissão, mas por equilíbrio. Em uma sociedade que constantemente exige da mulher força, controle e independência, o contato com um homem emocionalmente maduro permite que ela finalmente respire, que deixe de lutar e apenas sinta. Esse homem mais velho, que passou pelo processo de individuação de Jung, que encarou sua sombra e integrou suas falhas, se torna um símbolo vivo de estabilidade emocional. Ele não reage impulsivamente, ele não exige, ele não precisa provar. Ele escuta, sustenta, permanece. Enquanto muitos buscam uma mulher que os valide, o homem maduro já foi validado por sua própria jornada. E é isso que o torna magnético. Ele não quer alguém que o complete, mas alguém com quem possa compartilhar. E isso transforma tudo. As mulheres não se apaixonam pela idade em si, mas pela energia que ela representa, pela maturidade emocional que escapa às palavras e se manifesta nos gestos, pela sabedoria silenciosa que se sente em um olhar calmo. Por isso, não se trata de ser mais velho. Trata-se de ter vivido com consciência, de ter transformado experiências em lucidez. A mulher, ao sentir isso, não se rende ao homem por submissão, mas por reconhecimento. Algo dentro dela percebe que ele não está ali para dominá-la, mas para acolhê-la. E isso, para uma mulher que vive armada contra o mundo, é libertador. E há mais. O homem mais velho, ao integrar sua sombra, aprende a não temer a intensidade emocional da mulher. Ele não foge de lágrimas, não se assusta com conversas difíceis. Ele sustenta. Ele está. Essa estabilidade, para a psique feminina, é como uma âncora. Mesmo sem entender racionalmente, ela sente que pode soltar o controle porque não será julgada, abandonada ou invalidada. É por isso que, após um simples encontro com um homem assim, ela não consegue tirá-lo da cabeça, porque ele se torna um símbolo emocional, um referencial inconsciente de força, presença e direção. Não estamos falando de dependência, nem de jogos de poder. Estamos falando da dança entre arquétipos, entre a energia feminina que deseja repousar e a energia masculina que aprendeu a sustentar. E esse equilíbrio, tão raro em tempos de relações apressadas e superficiais, é o que torna esses encontros inesquecíveis. Porque não é o homem que persegue a mulher. É a mulher que, ao sentir segurança, se entrega por escolha. E isso, segundo Jung, não é acaso, é sincronicidade. É a vida orquestrando encontros entre almas que já estão prontas para reconhecer uma a outra, não por necessidade, mas por espelho.
não por carência, mas por plenitude. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. No campo dos relacionamentos, essa afirmação ganha uma força quase profética. Quantas vezes você já viu homens, aparentemente completos, sendo ignorados por mulheres que, à primeira vista, pareciam desejar exatamente o que eles ofereciam? Por que isso acontece? Porque não se trata apenas do que você tem, mas do que você já integrou dentro de si. Um homem que não enfrentou a própria sombra, essa região invisível onde habitam os medos, as frustrações, as inseguranças e os traumas, está sempre projetando nos outros suas dores não resolvidas. Ele busca na mulher uma muleta emocional, alguém que o valide, o complete, o salve. Mas essa dependência sutil é sentida, e nada afasta mais uma mulher do que sentir que está sendo colocada no papel de mãe emocional, terapeuta ou redentora. Por outro lado, o homem que teve a coragem de olhar para sua dor, aceitar seus erros, reconhecer seus limites e acolher seus próprios abismos, torna-se livre por dentro, e é essa liberdade interna que o torna irresistível. Ele não precisa da mulher para provar seu valor. Sua presença não grita, ela vibra. Ela comunica, em silêncio, que ele não será manipulado, que ele não quebrará diante da intensidade emocional feminina, que ele sustenta o caos sem colapsar. E é exatamente isso que cria o magnetismo silencioso. A mulher, mesmo sem entender racionalmente, sente. Sente que está diante de um homem que não está buscando ser amado a qualquer custo, mas que já se ama o suficiente para não se perder por ninguém. Um homem assim não precisa de frases prontas, de presentes exagerados, nem de status. Ele é o próprio símbolo da presença. Sua ausência fala mais do que a presença forçada de muitos, e por isso, mesmo quando não está por perto, continua sendo lembrado, porque ele marcou não pela insistência, mas pela profundidade emocional do que foi vivido. Jung nos ensina que quando duas pessoas se encontram de verdade, não é apenas um encontro de corpos, é o contato entre duas substâncias químicas. Se houver reação, ambos se transformam. E o homem que conhece sua sombra, que fez as pazes com seu passado, que não vive mais para agradar ou ser aceito, é uma dessas substâncias raras. Ele transforma o ambiente, não porque tenta, mas porque é. Sua integridade emocional cria um campo ao redor, uma espécie de atmosfera que comunica. Aqui há firmeza, aqui há maturidade, aqui há presença real. Enquanto muitos correm atrás, imploram por atenção e tentam provar seu valor, o homem que passou por sua jornada interna apenas caminha. Ele sabe que não precisa se fazer presente o tempo todo, porque sua ausência, quando bem cultivada, é ainda mais poderosa. E aqui reside outro segredo. O impacto emocional não se dá pela constância, mas pela intensidade com que um momento é vivido, um olhar prolongado, uma conversa onde ele escuta mais do que fala, um comentário inesperado, que toca a alma, um silêncio que não constrange, mas acolhe. Esses pequenos gestos carregados de presença consciente são os que deixam a marca. A mulher não se apega à quantidade de mensagens trocadas, mas à qualidade da energia vivida. E quanto mais maduro o homem, mais ele entende isso. Mais ele sabe que não precisa preencher espaços com palavras. Basta estar inteiro quando estiver. É por isso que, mesmo depois que ele vai embora, ela ainda pensa nele. Porque sua presença continua reverberando. Porque ele não tentou ser lembrado. Ele foi impossível de esquecer. Sua sombra não o assombra. Ela o acompanha, como uma cicatriz bem curada, como um selo de autenticidade. E essa autenticidade é rara. E tudo o que é raro fica. O homem maduro, o homem que integrou seus lados escuros e claros, é aquele que deixou de competir com o mundo e começou a habitar a si mesmo. E é exatamente isso que o torna seguro, estável e, acima de tudo, desejável. Não por necessidade, mas por escolha. A mulher não sente que precisa estar com ele, ela deseja estar. E esse desejo não se apaga porque não nasceu de um jogo, mas de uma verdade. Se você realmente deseja que uma mulher pense em você o tempo todo, o segredo não está em estar presente em todos os momentos,
mas em saber como deixar sua marca emocional. O que faz alguém ser inesquecível não é a insistência, nem a frequência, é o impacto. E esse impacto, quando nasce da profundidade, é registrado não na mente consciente, mas no inconsciente. Como Jung afirmava, tudo aquilo que é significativo opera no nível simbólico. E é exatamente isso que você precisa entender. A mente humana, especialmente a feminina, é sensível a experiências emocionais intensas e inesperadas. Uma música que toca em um momento marcante, um cheiro que desperta uma lembrança, uma frase que ressoa dias depois. A mulher carrega esse tipo de sensibilidade de forma amplificada. Isso significa que, se você criar experiências marcantes, mesmo que breves, sua lembrança viverá nela. Mesmo quando você não estiver por perto, não se trata de manipulação, mas de consciência psicológica. Quando você compartilha um momento de conexão genuína, uma conversa profunda, uma troca de olhares cheia de significado, você está ancorando sua imagem emocionalmente. E quanto mais inesperado for esse momento, mais ele se fixa. É por isso que o homem que conhece sua energia, que domina o silêncio e entende o tempo da ausência, se torna um eco constante na psique feminina. Enquanto a maioria dos homens acredita que precisa insistir, manter presença constante, mandar mensagens diárias e estar sempre ali, o verdadeiro homem arquetípico, como Jung descreveria, age de forma completamente oposta. Ele aparece com força, entrega intensidade e depois desaparece com serenidade. Isso cria um espaço. E nesse espaço o inconsciente trabalha. O mistério cresce. A lembrança se amplia. A ausência estratégica não é jogo, é sabedoria emocional. É confiar no que foi vivido. É saber que sua presença foi suficiente para continuar reverberando. É saber que você deixou algo que ela ainda está processando. E esse processamento inconsciente é o que a mantém conectada a você. Como dizia Jung, aquilo que permanece sem explicação consciente continua influenciando silenciosamente nossas vidas. E quando uma mulher sente que há algo em você que ela ainda não entendeu por completo, ela volta. Não porque você pediu, mas porque o inconsciente dela exige. É neste ponto que muitos falham. Acham que precisam se expor o tempo todo para serem lembrados. Mas o que realmente fica não é o que é visto demais, e sim o que não foi completamente decifrado. O homem que domina essa arte entende que a mente feminina não se conecta ao óbvio, mas ao simbólico. E é por isso que ele se torna inesquecível. Essa energia arquetípica masculina, como Jung definiu, é aquela que se apresenta com firmeza, mas sem violência, que fala pouco, mas com presença, que não busca ser compreendida por inteiro, mas aceita ser sentida. É essa mistura de profundidade, imprevisibilidade e coerência que ativa os pontos mais profundos do inconsciente feminino. E quando esses pontos são ativados, nasce o que chamamos de ancoragem emocional. Você quer ser inesquecível? Então pare de ser previsível. Deixe perguntas em aberto. Seja o homem que provoca reflexões, que planta ideias, que abre portas para dentro. Ao se retirar depois de um momento intenso, você dá à mulher a chance de sentir sua falta, não pela sua ausência, mas pelo que ficou depois de você. O espaço que você deixa precisa ser preenchido com pensamento, memória, desejo. E isso só acontece quando há profundidade. Jung acreditava que tudo o que é simbólico possui uma força muito maior do que aquilo que é literal. E o homem que entende isso não tenta explicar demais, nem se justificar o tempo todo. Ele sabe que a mente humana valoriza o mistério mais do que a certeza. Ele deixa margem para o que ainda pode ser descoberto. E nesse não dito, nesse espaço entre as palavras é onde nasce a verdadeira atração. A mulher que experimenta essa energia sente que não está diante de um homem qualquer. Ela sente que há algo ali que ela ainda não decifrou e, por isso, precisa voltar. O mistério atrai. O silêncio reverbera. A ausência fala. E o homem que compreende isso se torna um símbolo. Ele não se esforça para marcar presença. Ele se torna presença.
Depois de compreender a força dos arquétipos e do impacto emocional, você precisa dar um passo além. Porque para ser verdadeiramente inesquecível, para além da emoção, da presença magnética ou do silêncio estratégico, é preciso tornar-se um homem completo. Não por fora, por dentro. Carl Jung chamava isso de individuação, um processo de integração, um mergulho nas suas luzes e sombras, um caminho de autoconhecimento tão profundo que você deixa de reagir à vida e passa a responder com consciência. Um homem individuado não vive buscando aprovação. Ele não precisa gritar para ser notado. Ele simplesmente é. E isso, para a psique feminina, é um imã impossível de resistir. Mulheres não buscam homens perfeitos. Elas buscam homens reais, que sangram, mas não se escondem, que falharam, mas aprenderam, que não precisam ser salvos nem salvadores. Elas buscam homens que carregam uma tranquilidade que não vem da ausência de caos, mas da intimidade com ele. Um homem que já visitou sua escuridão e fez dela morada de sabedoria. Esse é o verdadeiro poder masculino. E ele não tem idade, ele tem profundidade. Você já parou para pensar por que alguns homens, mesmo sem beleza tradicional ou status evidente, conseguem despertar um desejo quase instintivo? É porque carregam integridade energética, uma coerência interna, um alinhamento que faz com que, mesmo em silêncio, digam tudo o que precisam dizer. Esse homem não se apressa, não disputa, não implora. Ele não é frio, é centrado. Ele não é distante, é seletivo. Ele não é inacessível, é exigente com quem pode atravessar o portão da sua alma. E quando ele se entrega, não é por carência, é por escolha. A mulher sente isso e por isso não consegue tirá-lo da cabeça. A grande ilusão moderna é achar que intensidade emocional é sinônimo de presença constante, que amar é estar sempre perto. Mas o amor verdadeiro não precisa sufocar para existir. Ele nasce na liberdade, cresce na confiança e se nutre do mistério. E o homem individuado domina essas dimensões. Ele sabe que seu maior poder não está no que ele oferece, mas no que ele é, e ser hoje é um ato de resistência. Resistência ao barulho, à pressa, ao imediatismo. Resistência à necessidade de se mostrar o tempo todo. Um homem individuado não compete com ninguém, porque ele já se reconheceu. Ele olha nos olhos. Ele escuta de verdade. Ele fala pouco, mas cada palavra tem alma. Ele sabe se retirar quando não é valorizado, e quando retorna não volta igual. Ele volta mais inteiro, e por isso ele se torna inesquecível, porque ele não é memória, ele é marca. Enquanto outros homens insistem em se provar, ele se permite ser. Enquanto muitos tentam ser interessantes, ele se torna interessado. Enquanto a maioria corre para ser escolhido, ele espera por aquilo que o reconhece. Ele sabe que o que é verdadeiro não exige esforço, só presença. Jung dizia que o que negamos em nós nos domina, mas o que aceitamos nos transforma. E o homem que aceita sua sombra, que entende suas feridas e que vive em paz com suas imperfeições, transmite uma vibração de segurança que nenhuma técnica pode ensinar. É isso que uma mulher sente quando conhece um homem assim. Segurança. Mas não uma segurança superficial de status ou estabilidade financeira. Ela sente segurança existencial, a certeza de que, ao lado dele, ela pode ser quem é, sem precisar se defender, sem precisar disputar poder, sem precisar esconder sua intensidade. E essa sensação é rara, porque esse tipo de homem também é raro. A maioria ainda está tentando provar algo, tentando conquistar por excesso, tentando ser notado pela insistência. Mas o homem individuado já entendeu que o que é seu vem, e o que não é, ensina. Ele não precisa da mulher para se sentir alguém, mas se ela vier, ele oferece o que quase ninguém tem: presença real. Esse é o tipo de homem que a mulher pensa antes de dormir, que ela lembra durante o dia, mesmo sem ter recebido uma mensagem, que ela tenta esquecer, mas não consegue, porque ele não a perseguiu. Ele a tocou, em um lugar que nem ela sabia que existia. Esse é o poder de quem se conhece, de quem se reconstruiu,
de quem escolheu ser inteiro, mesmo que isso custasse a aprovação do mundo. No fim de tudo, o que realmente marca uma mulher não é o que você disse, não é o quanto você insistiu, não é a quantidade de mensagens que enviou, é o silêncio que ficou depois da sua presença, é o campo energético que permanece mesmo quando você se retira. É o impacto emocional que sua autenticidade deixou. Carl Jung dizia que, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Isso significa que enquanto você agir no automático, tentando conquistar, seduzir ou agradar sem saber quem é, será apenas mais um repetindo os mesmos padrões. Mas quando você se conhece, se reconcilia com suas sombras, se alinha com sua essência, algo muda. Você deixa de ser um homem que corre atrás e se transforma em um homem que atrai. E atrai não por carência, mas por coerência. Sua energia muda. Sua postura muda. Suas palavras ganham mais peso. Sua ausência passa a significar mais do que a presença desesperada de outros. Porque sua essência, agora integrada, fala mais alto do que qualquer esforço superficial. Uma mulher pode não entender racionalmente o porquê, mas ela sente. Ela sente quando está diante de um homem que já se encontrou, que já caiu, chorou, curou, que não tem medo do tempo, nem da espera, que não precisa provar nada para ninguém, porque carrega consigo a certeza de que tudo o que é verdadeiro se aproxima. Não porque ele força, mas porque ele está pronto. Esse é o tipo de homem que transforma, que redefine expectativas, que mostra que a presença masculina não precisa ser dominadora, agressiva ou carente, mas pode ser firme, silenciosa e profundamente acolhedora. Você quer que uma mulher pense em você todos os dias? Não tente ser inesquecível. Torne-se autêntico, torne-se profundo. Torne-se alguém que vive em paz com sua verdade, porque o mundo pode até se encantar com máscaras, mas só o real permanece, e o real tem um poder que o tempo não apaga. Homem que vive a partir da sua individuação é como uma montanha, firme, imóvel, mas magnético. As estações passam, os ventos sopram, as tempestades vêm, mas ele permanece, porque já construiu raízes internas que o sustentam. E isso, no inconsciente feminino, é pura segurança. Você pode não ser o mais bonito, o mais rico, o mais popular, mas se for o mais alinhado consigo mesmo, com sua jornada, com seus princípios, você será o mais lembrado. Porque ninguém esquece quem não fingiu. Ninguém esquece quem permitiu ser visto em profundidade. E mais do que isso, ninguém esquece quem ofereceu presença real num mundo de distrações. O verdadeiro segredo não está em dizer eu sou diferente. Está em viver de forma diferente. Está em sair do jogo da conquista e entrar no caminho da verdade. Está em parar de buscar técnicas de sedução e começar a cultivar uma presença que não precisa ser explicada. As mulheres não querem um homem que as consuma. Querem um homem que as contenha, no sentido mais profundo da palavra conter, como quem sabe segurar um universo sem se perder nele. Como quem sabe olhar sem invadir, escutar sem julgar, tocar sem dominar. E isso só é possível quando você já se encontrou. Quando você já se curou do desespero de ser aceito. Quando você não precisa que ninguém te escolha, porque você já se escolheu. Esse homem é raro, e exatamente por isso, inesquecível. A mulher que encontra esse tipo de homem não se sente apenas atraída. Ela se sente segura para ser quem é, e é nesse espaço que nasce a conexão verdadeira. A atração que não depende de aparência, idade ou status, a que nasce da alma. E quando a alma reconhece, não tem distância, não tem ausência, não tem outro que substitua. Você pode não estar mais ali, mas ainda está nela. Você virou referência. Você virou lar simbólico. Você virou o ponto de silêncio entre o barulho dos outros. Esse é o verdadeiro poder de um homem consciente, maduro, individuado. Ele não precisa se repetir para ser lembrado. Ele é lembrado porque simplesmente foi inteiro, verdadeiro, diferente. E agora talvez você compreenda. O segredo não está em estar disponível, está em ser íntegro, não está em agradar,
Está em impactar, não está em tentar, está em ser. Então a pergunta não é mais: como fazer uma mulher pensar em mim todos os dias? A pergunta agora é: quem estou me tornando para que minha presença fale mesmo quando eu não digo nada? Porque quando você se transforma num homem de verdade, não num personagem, mas num ser humano que carrega autenticidade, profundidade e paz interior, o mundo responde. E as mulheres também. E essa resposta não vem por meio de likes ou mensagens. Ela vem num nível mais sutil, mais íntimo, mais eterno. Carl Jung acreditava que somos guiados por forças invisíveis. E quando você se alinha com elas, não há mais esforço, só fluxo. Você para de perseguir e começa a ser encontrado. Se esse vídeo fez você enxergar a si mesmo com mais clareza ou entender melhor as relações que você vive, então você já está um passo mais perto da sua versão mais autêntica. Agora me diz nos comentários o que mais te marcou nesse vídeo. E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento com Jung como guia, se inscreve agora. Aqui a gente não fala sobre sedução rasa. A gente fala sobre transformação profunda.